todos os dias 7h30 horário de Portugal. Nós ontem estamos ali no estudo de Lucas 10, nós fomos até o versículo 28, onde o autor nos fala sobre os dois principais mandamentos, o que o Jesus deixa escrito ali, o que Jesus fala ali para o especialista da lei, que foi ali confrontar Jesus para ver se conseguia extrair alguma heresia de Jesus. E Jesus nos fala, então, através ali da resposta que ele dá a este homem, que os dois principais mandamentos é para amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa mente. E segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ontem nós falamos que nós iríamos um pouquinho lá em Deuteronômio 6, para dar uma complementada sobre esse texto aqui, sobre as instruções que o Senhor deixa através de Moisés ali para o povo, que vai confirmar a entrega total ao nosso Deus. O Senhor, ele sempre quis e deixou instruções e deixa instruções ainda hoje através da palavra dele, que é viva, que é uma palavra atual, sobre como nós devemos adorar o nosso Deus, como nós devemos honrá-lo, como nós devemos trilhar a nossa caminhada aqui nessa terra. E ali vamos falar um pouquinho sobre Deuteronômio 6, e eu quero orar antes, porque depois a sequência aqui de Lucas vai falar sobre o bom samaritano, sobre o que é amar o seu próximo, o que é olhar para o seu próximo como a nós mesmos, né? Fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos de fazer para nós mesmos, aquilo que nós gostaríamos que as outras pessoas fizessem para nós. Então é a leitura do bom samaritano, mas antes eu quero ir lá para Deuteronômio 6, para complementar essa instrução ali de Jesus sobre os mandamentos. Eu vou orar. Senhor, obrigada, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigada porque nós podemos estudar a Tua palavra todos os dias. Obrigada porque nós podemos nos orientar como uma bússola, Senhor, por essa palavra que é viva, por essa palavra que é atual, por essa palavra, Senhor, que nos ajuda, nos encoraja, nos cura, nos transforma e nos dá a certeza de que não estamos sozinhos nessa terra, mas que temos uma aliança eterna contigo. Senhor, nos ajuda, abre mais o nosso entendimento, as nossas mentes e os nossos corações para entendermos mais ainda sobre quem Tu és. E então nós vamos entender mais ainda sobre quem nós somos, em Ti e através de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos. Capítulo 6 de Deuteronômio vai nos falar o seguinte: o chamado para o compromisso total. Ali Moisés está dando as instruções que vieram do próprio Deus para aquele povo que viveu ali no Egito 430 anos como escravos e que agora estão ali no deserto, totalmente na dependência de Deus, totalmente na dependência daquele que os tirou, que os libertou com grandes maravilhas ali, lançou as 10 pragas no Egito, abriu o Mar Vermelho, fez a água sair da rocha, e é este Deus que orienta agora o seu povo de como esse povo deve conduzir as suas vidas. Eu quero ir ali para capítulo 6, eu quero por versículo 4. Olha o que o Senhor fala através de Moisés. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Os israelitas colocavam era um fio de linha na barra das suas roupas para que eles lembrassem durante todo o dia, durante toda a sua trajetória ali, que eles pertenciam a um Deus, que eles deveriam obedecer a este Deus.
E quando Jesus derramou seu sangue precioso por mim e por você lá naquela cruz, ele agora, ele vem e faz morada em nossos corações. Então ele vem e grava, através do Espírito de Deus, um selo no nosso coração. Não, Andréia pertence ao Senhor, a Rô pertence ao Senhor, o Luiz pertence ao Senhor. Então nós temos um selo espiritual onde nós somos agora deste Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. E aqui este povo, eles não retinham, conforme a palavra vai nos mostrando, eles não retinham a palavra do Senhor. Era um povo desobediente, era um povo que não se alinhava, se arrependia quando as coisas estavam muito difíceis, mas daqui a pouco já estavam cometendo os mesmos pecados, e eram pecados de idolatria, eram pecados de onde eles se corrompiam com o povo que eles conviviam, né, com as questões culturais. Muitos deles davam seus filhos como sacrifícios a Baal, né, conforme a história ali nos fala. Então era um povo de dura cerviz. E aqui, quando nós vamos aqui para Lucas, Jesus está nos dando as mesmas instruções. Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu pensamento. O que ele está falando ali? Ontem eu ainda estava com a minha filha lá no contexto e nós falando sobre a palavra de Deus. Fale sobre a palavra de Deus, estejam com pessoas que participem ali do corpo de Cristo. Tirem dúvidas, façam perguntas. Olha, eu estou com essa situação aqui na minha vida, de que forma que eu conduzo essa situação na minha vida através desses princípios? E o próprio Deus, ele vai nos ajudando através da palavra viva dele. E eu quero dar continuidade então aqui no versículo 29, Lucas 10, versículo 29, nós vamos falar agora como que nós vamos fazer isso com o nosso próximo, como que nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus nos dá as seguintes instruções através de uma historinha que ele conta aqui para esse mesmo especialista da lei, que continua querendo ali alfinetar Jesus, tirar, extrair de Jesus algo que possa fazer com que eles, diante da lei ali, diante da Torá, diante das leis ali que foram deixadas através de Moisés, eles possam matar Jesus, o próprio Filho de Deus que está ali frente a frente com eles e eles não reconhecem. E ele continua aqui no 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, um estudioso da lei ali, parecido, né? Só falta Jesus dizer, olha, que nem tu, um sacerdote que nem você descia ali pelo mesmo caminho que o homem foi espancado, foi machucado, foi roubado. E ele continua. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Então o sacerdote, quando viu o homem caído, ao invés de ir lá estender a mão para aquele homem, não, atravessou o outro lado da estrada e continuou seguindo a sua jornada. E ao ver o homem, então veio, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. O levita eram aqueles que cuidavam do templo, né? Que foram instituídos ali, que foram da linhagem de Arão, que foram instituídos ali, que também faziam parte ali do contexto do religioso daquele momento. Também atravessou e passou longe. Aí 33. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. E aí Jesus faz a seguinte pergunta: qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus.
O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai, faça o mesmo. E eu quero ler também, dentro desse mesmo contexto, eu quero ler aqui Eclesiastes 7, a partir do versículo 11, que vai nos falar sobre o que nós temos hoje, no dia de hoje, a tranquilidade. Muitas vezes nós estamos com tudo certinho, financeiro, família, ninguém está doente, não há problemas financeiros, está tudo ok lá no trabalho, tem carro para se deslocar, está vivendo num local bom, consegue viajar, consegue ir para lá, consegue ir para cá, tem as suas, tudo que precisa tem ali à mão, né? Se sente feliz ali com as pessoas que está se relacionando. E não tem nada de errado nisso. E o Senhor nos promete, são mais de 700 bênçãos na palavra dele. Mas o que Eclesiastes nos fala aqui, através da sabedoria de Salomão, é algo que nos mostra que o que nós temos hoje, a segurança que nós achamos que temos hoje, muitas vezes o dia de amanhã não nos promete isso. E aqui Salomão vai nos dizer através de Eclesiastes 7, versículo 11. Vamos ler e a gente vai comentar um pouquinho, que vai complementar essa história aqui também do samaritano. Porque tantas vezes nós estamos ali na estrada, como aquele samaritano, machucado, sem reservas, sem trabalho, sem onde morar muitas vezes. Eu estou dando num contexto bem drástico, né? E aí aquele que está com a sua vida toda completa, toda certinha, vai e passa lá do outro lado da rua, não estende a mão. Aqui Jesus vai, o Espírito de Deus vai nos falar através de Salomão que quando nós estendemos a mão, quando nós olhamos com empatia, com misericórdia para o nosso próximo, esse mesmo próximo, ele também, no momento onde nós vamos precisar, vai nos estender a mão da mesma forma, e é o que se espera diante da palavra de Deus. Então, olhar para o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo, amar o nosso próximo, ter empatia pela situação do nosso próximo, também vai nos fazer com que nós estejamos, então, cumprindo ali o segundo mandamento. E o dia de hoje, ele pertence ao Senhor, o dia de amanhã ele pertence ao Senhor também. Aquilo que nós achamos que está sob o controle das nossas vidas, muitas vezes nós vamos e tropeçamos nesse controle, nessa autonomia que nós achamos que nós temos. E aí quem irá nos socorrer? Aquele que, de alguma forma, está aqui seguindo os princípios do Senhor, estendendo a mão, né, para o próximo que ele nem conhece muitas vezes, mas está com empatia estendendo a sua mão. Vamos ler o que está escrito aqui em Eclesiastes 7, versículo 11. A sabedoria é ainda melhor quando acompanhada do dinheiro. Ambos são proveitosos debaixo do sol. Tanto sabedoria como dinheiro dão proteção, mas somente a sabedoria preserva a vida. Aceite o modo como Deus faz as coisas, afinal, quem é capaz de endireitar o que ele fez torto? Desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nessa vida. Então, a arrogância desse sacerdote, a arrogância desse levita, a falta de empatia desse sacerdote, a falta de empatia desse levita, nos mostra que o dia de amanhã, só Deus sabe o dia de amanhã. Então, quando nós vamos andando em bondade, agindo de acordo com a palavra de Deus, em empatia, buscando olhar para o nosso outro com empatia, não somente com aquele dedo apontado, né? Ah, tu fez isso, tu fez aquilo, tu tá assim nessa situação por causa disso, por causa daquilo. Quando nós olhamos com empatia para o nosso próximo, nós estamos cumprindo ali o segundo mandamento que o Senhor nos deu. Nós estamos estendendo a mão, né? Olhando com empatia, e da mesma forma nós seremos vistos com empatia. Então, esse comportamento, quando ele é propagado, quando nós conseguimos propagar esse mesmo comportamento para os nossos filhos vão propagar
para os nossos netos, vão propagar na comunidade onde estão, na cultura, na comunidade onde estão vivendo. Nós estamos propagando o bem, nós estamos propagando a palavra de Deus, o reino de Deus. Então essa é a meditação para hoje. De que forma nós estamos olhando para o nosso próximo? De que forma nós estamos estendendo as mãos para aqueles que estão próximos a nós? Muitas vezes eles ainda não são de Cristo, mas quando nós olhamos com empatia e fazemos muitas vezes um esforço para ajudar, nós estamos propagando o reino, nós estamos propagando Cristo, a cultura de Cristo. E eu vou finalizar com essa meditação, uma meditação curta, mas muito importante. Eu vou orar então. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelas tuas orientações. Senhor, que o nosso coração mau, Senhor, possa ser mudado, que o nosso coração que tantas vezes se preocupa apenas com o nosso umbigo, Senhor, possa ser transformado, Senhor, e que nós possamos ampliar o nosso olhar e começar a olhar com empatia, Senhor, por as pessoas que estão sendo colocadas à nossa frente. Senhor, que nós possamos, Senhor, ter o teu coração, Jesus, que nós possamos ser bons como tu és, meu Senhor, que nós possamos ter a mesma misericórdia que tu tens para conosco, para aqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos ter um olhar, Senhor, que é o olhar que vem do Espírito, o discernimento que vem do Espírito, Senhor. Que nós possamos amar, Senhor, para que esse teu amor, Senhor, também reverbere através de outras pessoas em nós, Senhor. Porque o dia de amanhã, Senhor, só tu sabes. E só tu sabes aquilo que tu queres colocar, Senhor, em nossos caminhos. Que nós possamos, Senhor, aceitar a tua boa, agradável e perfeita vontade em todo o tempo. Que os nossos olhos possam, Senhor, estar perseverando com olhos de fé, Senhor, olhando para a aliança que nós temos contigo, Senhor. E que nós possamos ser curados em nossos corações, curados em nossas mentes, para então, Senhor, cada vez mais refletir a tua luz, a tua face, o teu perfume. Jesus, eu te agradeço por esse tempo. Entrego esse dia nas tuas mãos. Sê conosco, meu Deus, em todo o tempo e nos ajuda, porque somos falhos, somos fracos, somos pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. No YouTube eu não consigo ver quem está ali, mas até amanhã. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.